vocês estão aqui no Pode Ser, Portal Pinhalzinho SP. Vou me apresentar para vocês rapidinho, porque a nossa estrela da noite está aqui. Eu quero logo bater um papo com ela bem bacana aqui. Vocês estão no Portal Pinhalzinho SP, sigam a gente nas redes sociais. Aproveita e já dá um curtir nesse vídeo aqui, já no começo. Se chegar no final do vídeo você não gostar, aí você pode descurtir. Mas já põe um curtir aí para ficar mais fácil, né? Eu sou a Cris Garcia, coach. Bem-vinda aqui ao Pode Ser. E hoje a gente está recebendo aqui essa maravilhosa, essa fera, essa mulher incrível, que é a Estela Muniz. A Estela é personal trainer, ela é proprietária da Academia Tracker. E eu vou bater um super papo aí com ela, gente, porque é um negócio aqui, olha, a gente tem assunto aqui hoje, então fica com a gente até o final desse vídeo, tá? E antes disso, sigam aí as redes sociais também, Cris Garcia Coach, siga também o portal Pinhalzinho SP, que aqui vocês têm muitas informações aí de qualidade. E eu já quero abrir o espaço aqui para agradecer a Estela por estar aqui com a gente. Foi aí um namoro que a gente teve para a gente conseguir uma agenda, né? A gente namorou, a gente tá quase casando aí já. E agora o casamento deu certo. Então, Estela, obrigada, viu? Por você estar aqui com a gente, por você aceitar o convite e por você ter a disponibilidade de estar aqui. Eu sei que o dia é muito corrido, né? Ainda mais dentro de uma academia. A gente vai falar sobre isso também. Sozinha. Então, tá muito corrido aí. Mas, Estela, apresente-se para nós. Fala um pouquinho aí. Quem é a Estela? De onde que a Estela é? Vim pra cá há pouco tempo, tô aqui há pouco tempo. Sou natural mesmo de Bragança, nascida e criada lá, roxa. Roxa. Mas assim, a minha família é toda de lá, não tenho parente nenhum aqui. Eu vim pra Pinhalzinho recentemente, junto com um relacionamento que eu tive com uma pessoa daqui. Então, o começo de tudo, o pontapé foi esse. Mas a minha história começa lá em Bragança, né? Quando eu nasci, claro. Mas assim, eu perdi minha mãe muito cedo. Minha mãe, ela foi embora faz uns 25 anos. Então eu tinha 3 anos quando ela foi embora. Então, embora assim que eu digo, ela faleceu, né? Sim. Ela foi vítima de um assassinato lá em Bragança. Nossa. Então, quem criou foi o meu pai. Então, sempre fui aquela menina de pai, né? Mas as coisas desandaram assim quando ele se envolveu em outro relacionamento. Isso é minha história lá atrás, né? Vou encurtar um pouco para não ficar tão extenso. Mas assim, quando eu completei a maioridade, sempre trabalhei. Fiz a primeira faculdade, sou formado em gestão de recursos humanos. Não gosto da área, confesso. Gente, ó, RH, hein? Galera do RH aí já sabe os desafios que a gente tem, né? Eu posso falar porque eu sou RH. Tava falando com a Estela aqui que eu sou RH, né? Trabalhei nessa área há 23 anos. Então a gente sabe os desafios que tem, né? E hoje em dia parece que estão mais desafiador ainda, né? Essa área. É um leque muito aberto. É muito aberto, exato, exato. Mas enfim, fiz RH e na época que eu fiz RH eu comecei a ter um ganho de peso, né? Foi a época assim que eu mais deslanchei assim a ter um ganho muito alto de peso. Na época da faculdade. Na época da faculdade. Porque aí também envolve toda aquela correria, né? Trabalho, estudo, às vezes não come adequadamente. E assim, eu comia muita besteira. Eu dava mais valor ao salgadinho do que a comida. Sim. Mas enfim, aí realmente o ganho de peso deslanchou quando eu casei do meu primeiro casamento, né? Eu casei com uma pessoa, fui morar em Piracaia. Já morei em Piracaia, né? Olha que legal. Fui morar em Piracaia, aí depois disso aí deslanchou de vez. Aí eu ganhei aí de 70 quilos, eu fui para 90. Em muito pouco tempo, em coisa de um ano, assim. Só que nesse curto tempo, né, eu perdi a amizade com o meu pai. A gente teve uma desavença pessoal entre eu e ele e acabou a gente se separando, não nos falando mais. E como eu não tenho contato muito com a minha família, não sou muito ligada a isso, então assim, o mundo criou, né? Vamos falar assim. Você teve que se superar a cada desafio, né? Sim. Meio que sozinha. Então, só que isso há um tempo, há 6 anos atrás, aí a gente, com o tempo, a gente voltou a se falar, tudo. A gente voltou a se falar e depois de um ano meu pai faleceu. Nossa. Ele veio a falecer, tudo. E quando ele faleceu, foi aí que deslanchou a obesidade. Eu entrei numa depressão. Fiquei muito tempo, assim, numa depressão. Coisas, de, assim, de meses, assim. Muito tempo que eu falo pra mim. Pra quem tá naquele mundo, é muito tempo. Sim.
Então chegou uma época que eu não queria mais nada. Eu não queria trabalhar, eu não queria sair, eu não queria nada. Então isso foi só prolongando, prolongando. O aumento de peso aumentando e tal, tal, tal. Até que um dia eu tava deitada no quarto e falei assim, bom, se eu continuar nessa depressão eu vou morrer, né? E vai virando uma bola de neve, né? A Porque gente não você. consegue sair sozinho. Porque aí você acaba assim, achando que é aquilo mesmo, que é muito difícil Exato, sair daquilo sozinha exato. e vai. Aí, com o tempo, com muito custo, eu voltei a trabalhar. Na época eu trabalhava em Bragança, mas morava em Piracaia. Aí um belo dia eu acordei atrasada para ir trabalhar. Quem disse que eu consegui me amarrar meu tênis por causa do abdômen, por causa da barriga? Quem disse? Perdi o ar, não consegui respirar de manhã, 5 horas da manhã, sem respirar. Então, a partir daquele dia, eu chorei o dia inteiro, Devido à confesso. obesidade. Devido à obesidade. Chorei o dia inteirinho, 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 inteirinho. A partir daquele dia eu falei, não, eu vou emagrecer. Só que, assim, eu sei, eu vivo hoje muito isso com as meninas dentro da minha academia, né? As pessoas, quando você está gordo, quando você está acima do peso, as pessoas falam, nossa, como você tá gordinha, nossa, como você engordou. Quando você decide emagrecer, pra que isso? Pra quê? É a mesma coisa de quem é muito magrinho e resolve ganhar peso. Nossa, como você é magrelo, depois quando você começa a ganhar peso, nossa, mas tá ganhando peso muito rápido. Então, assim, as pessoas vão estar sempre ali para criticar, né? Mas eu fui indo, emagreci aí 16 quilos sozinha. Aí depois de um tempo eu falei, não, preciso procurar uma academia. Peraí, só uma pausa, porque o negócio tá ficando interessante. Aí quando você falou assim, desse jeito que está, eu não vou conseguir mais ficar, vou precisar emagrecer. Sim. E você emagreceu 16 quilos. Isso foi fazendo o que, basicamente? Basicamente, tirando o excesso de carboidrato, que é aquele negócio, eu vou comer uma bolachinha, eu vou comer um bolinho hoje, eu vou comer um lanchinho hoje, só que isso era todos os dias. E você foi cortando esses fui pequenos cortando, beliscos, né, do dia a dia. Eu não fiz dieta do ovo, dieta da lua, dieta que o pessoal faz. Dieta do verão, dieta não sei o Corta quê. o carboidrato, corta tudo. Aí não come mais arroz, não. Eu não se como o arroz arroz, eu fosse não uma janto, coisa né? péssima. E tudo não isso. é, né, gente? Não, Não, é. não é. Nós vamos falar disso. Então, assim, eu realmente, tentei me reeducar do meu jeito, né? Uhum. Então, eu emagreci 16 quilos. Aí eu decidi procurar uma academia. Porque além de eu ter emagrecido, eu sofria um grande preconceito dentro da minha casa com o meu ex-marido. Porque ele não aceitava muito bem essa história de emagrecimento. Uhum. E só que, junto com o emagrecimento, eu ainda tinha vestígios da depressão. Entendeu? Então tinha dias que eu ficava meio assim, tal, tal, tal. E eu comecei a ficar com medo de eu recair de novo à depressão. De eu me trancar naquele mundo de novo. Então eu procurei uma academia, inclusive a Academia Salute em Bragança, que é onde a Lia e o Zé são proprietários, né? Inclusive são aí posso falar assim, que são meus pais, foram os meus pais. Sim. E quando eu procurei a Lia, a gente não se conhecia, tudo. E o Zé também não. Só procurei uma academia. E no começo foi um porre. Puta que pariu, desculpa o vocabulário. Você falou, vou ter que ir mesmo? Eu Vou ter que enfrentar isso aqui quando a Lia mesmo? me colocava lá, esteirar, pelo amor de Deus. O tempo não passa, né? O tempo Parece não que passa, eu não 15 quero. minutos parece que tem 3 horas que você tá E quando eu andando. colocava 40 minutos, então eu queria morrer. Aí quando ela montou meu primeiro treino, eu queria morrer, eu queria infartar. Eu falei, não, eu vou morrer, tá louca? E foi indo. Só que a Lia percebeu alguma coisa em mim diferente. Ela percebeu que eu procurava muito academia, não era só pela estética. Sim. Era porque, às vezes, eu chegava em casa, em vez de eu chorar, eu ia pra academia. Então, teve tempos que eu ia 2, 3 vezes no dia na academia. Entendeu? Chegava no final de semana, eu saía correr pra rua. E isso tudo foi indo, virou uma engrenagem dentro de mim. Só que um belo dia eu cheguei em casa e meu ex-marido falou assim pra mim, ou eu ou a academia. Nossa. Então, ele não soube, na época, entender, né, que a academia pra mim não foi só por estética. E até hoje não é só por estética. Mas assim, e hoje eu vejo isso muito nas minhas alunas.
Às vezes não é por estética. Eu presencio muita coisa. Eu sou psicóloga, eu sou conselheira, eu sou guarda-segredos, eu sou Terapeuta, terapeuta, tudo. tudo. Entendeu? Porque às vezes a maioria das pessoas, às vezes, hoje em dia eu vejo que procura não é por estética. É para fugir de algo que está dentro de si e ela não se encontra. Ou às vezes, né, além dessa questão também, falando um pouquinho mais do coaching também, que a gente trabalha muito isso no processo de coaching, que às vezes as pessoas, elas, não é nem pela fuga, mas é pela superação, Sim. né? É da pessoa falar assim, não, eu me proponho a fazer isso, então eu vou, e parece que quanto mais desafiador, mais é o resultado, Sim. né? Porque aí você fica com aquela vontade de fazer. E realmente, o exercício físico ele já é comprovado, né? Que a questão da musculatura aparente, né? A musculatura, o músculo Sim. que vai aparecer, é claro. Quando começa a dar o resultado, aí que você fica mais animado para fazer mais. Porque você vê que tá dando Aí você resultado. fala assim, nossa, não vou faltar hoje, porque já tá dando um resultadinho aqui. E é construção, é processo. Sim, é processo. Eu costumo falar que o processo de academia, de ganho de massa ou de emagrecimento, é igual ao processo de coaching. É dia a dia, após dia. Não é algo- observação. Não tem como. Não é do dia pra noite. Infelizmente Como não tomar é. uma pílula e falar assim, eu vou ficar fortão ou fortona, ou eu vou emagrecer e vou ficar chapado, ou vou... É. Infelizmente, né, não existe a pílula. Não. A pílula acho que é mais na nossa mente. Quando você entra no... O processo de emagrecimento ele é muito mais fácil do que o processo de ganho. Né? Quem procura academia para ter um ganho é muito mais difícil. O processo é Fala muito não. mais difícil. Esses dias, pegando um gancho que você falou, eu tava conversando com um nutricionista, que eu falei, engraçado, né? Quando você vai numa consulta de um mês pro outro, é comum você escutar as pessoas falarem assim, eu perdi ou eliminei 5 quilos esse mês. Agora, nunca eu ouvi alguém falando assim, eu ganhei ganhei 5 quilos de massa esse mês. É difícil. É um processo bem difícil. Então, eu comecei na academia, né? E eu bati os 16 quilos, só que daí eu precisava também... Só que daí trava, né? O processo de emagrecimento é assim, no começo ele deslancha. Nossa, você perde até 10 quilos. Assim. Só que depois ele trava. Ele trava porque o organismo ele acostuma, né? Com aquilo. Então eu falei, não, eu preciso procurar uma nutricionista. Foi daí que eu procurei uma nutricionista lá em Bragança, que era a mesma nutricionista da Lia e do Zé, né? Lá da Salute. E comecei a passar com ela. Em 8 meses eu perdi 45 quilos. Então, assim, eu não usei pílula, Choquei. eu não fiz dieta louca, eu não usei hormônio, nada. Eu simplesmente abri minha mente e falei, não, eu vou mudar minha alimentação. Eu vou beber mais 45 água. quilos em 8 meses? Caraca. Hoje, Parabéns. eu não tenho nenhuma cirurgia. Nenhuma. Nem de redução de estômago, nem de plástica, nada. Nada, nada, nada. Não vou falar pra vocês, nossa, foi fácil, porque não foi. Não. Não é. Eu tive muito tempo aí de faltar em aniversário, churrasco. Às vezes as meninas da firma levar o bolo e eu comer a marmita ali. Olhando pra marmita, pensando no bolo, mas vou manter o Sabe, foco, igual né? as minhas alunas falam, nossa, essa noite eu levantei morrendo de vontade de comer Nutella. Aí eu já falo, você comeu, né? Ela, não, só levantei, só dei uma cheiradinha. Só... Que tortura! E voltei a dormir. Então, assim, o processo de emagrecimento, pra mim, hoje, eu sou apaixonado por academia. Eu faço por amor, eu amo o que eu faço hoje. E como que, pegando aí do que você está trazendo, eu sei que muitas mulheres estão assistindo a gente e hoje tem um índice muito grande, né, dos brasileiros estarem acima do peso. Muito. Não só mulheres, homens, crianças principalmente. Crianças com diabetes já, com alguns problemas de saúde, porque acaba também acarretando no organismo, né? Mas como que você pode dar, assim, uma estratégia, uma dica para essa pessoa que está assistindo a gente e às vezes já fez algumas tentativas, já fizeram algumas manobras para emagrecer, ou até as dietas malucas da lua, do sol, do ar, enfim. E que por algum momento elas deram o passo atrás, né? Viram que, não deu, e regrediram, e agora realmente precisam ter resultados, não pela questão só estética, como você falou, mas a questão de saúde, de amarrar o cadarço, de fazer algumas coisas com talvez mais São agilidade. coisas básicas, né? Que às vezes a gente é incapaz de fazer. Então, é só persistir, persista. Porque assim, o processo não vai ser do dia pra noite, não adianta. Não é uma plástica, não é uma cirurgia, nada. Não adianta. É um dia após dia.
Se você realmente você não vai entrar na academia, em 6 meses você não vai ter um resultado. Nossa, eu emagreci. Eu tive, mas eu tive que aprender lá atrás a disciplina. Então, hoje em dia, eu vejo muito que as pessoas entram na academia com aquela ilusão, sabe? Não, eu vou tomar um termogênico, eu vou tomar isso, eu vou tomar aquilo, porque isso acelera o metabolismo. Aí olha na internet, no TikTok, toma chá não sei do que, toma pílula não sei do que. Não, porque acelera, porque vai queimar, porque aí fica 3 horas na esteira, sabe? Então, assim, as pessoas hoje em dia, elas têm uma grande dificuldade de aceitar que o processo é lento. Entendeu? A única coisa que eu posso falar é persista, não desiste. E mesmo se você um dia, por exemplo, tava seguindo a dieta, né? E aí chegou um domingo, chegou um feriado, alguma coisa. Ai, pisei lá na jaca, né? Enfiei o pé no balde lá e vou ter que buscar meu balde. No outro dia ou na próxima refeição, Sim, já tenta voltar para aquilo que é o mais é comum para você, normal. né? No começo você não vai ter aquela disciplina, não adianta. Hoje eu sou. As pessoas costumam falar, até os meus alunos falam, não sei como você consegue. Mas hoje eu tenho disciplina para ir num restaurante e levar minha marmita. Eu tenho disciplina para ir num restaurante, num aniversário e levar minha marmita. Se eu não puder comer, eu não vou comer. Hoje eu me permito mais, né? Devido ao acompanhamento, devido ao tanto de massa muscular que eu tenho hoje. Então, assim, eu me permito muito mais. Mas, assim, também não rasgo o verbo, né? Eu não vou ficar aí comendo aí. Uma também que o processo de emagrecimento, ele foi muito, assim, maravilhoso na minha vida. Só que ele deixou sequelas, né? Por conta do meu emagrecimento, hoje em dia eu tenho uma grande dificuldade que, às vezes, a gente costuma falar que um termo que eu... no ganho que eu estou, então tem o cut e tem o book. O booking é quando você faz um ganho de peso limpo e o cut é uma perda de peso limpa que você faz. Então, engorda e seca. Vou falar um vocabulário assim mais chulo para as pessoas entenderem. Então, eu tenho uma grande dificuldade quando a nutricionista me coloca no book. Porque É para ganhar para ganho, massa para com ganhar alimentos massa, limpos. porém, você, com certeza, quando você sobe a caloria, é óbvio que você vai ganhar um pouquinho de gordura, é natural. Não tem como você ganhar um peso sem ter um ganho de gordura. Então, eu tenho uma grande dificuldade de enfrentar isso. Então, assim, quando a nutricionista me coloca para um ganho e eu começo a ganhar, eu começo a, tipo, perder a definição, porque quando você ganha, você começa, querendo ou não, você perde a definição. Perde a definição de abdômen, de braço, de perna. Mulher, principalmente, a gente tem um acúmulo de celulite, que é normal do corpo, entendeu? É normal, gente, não é um bicho de 7 cabeças. E eu tenho uma grande dificuldade de aceitar. Porque na minha cabeça eu começo, não, eu vou engordar tudo de novo, eu vou não sei o quê. Então, é errado, é muito errado. Então, assim, uma nutricionista, ela fala assim pra mim, eu tenho que fazer um trabalho psicológico para colocar você para um ganho. Porque não é fácil. E aí são processos também, né? Você não fica sempre São. no cutting ou sempre no Não, booking, né? o Você tem os booking processos por períodos, né? Depende de quantos quilos você quer ganhar, depende do grau de definição que você quer. Então, às vezes eu fico 3 meses em booking, às vezes eu fico 4 meses em cut, às vezes corta carboidrato, às vezes sobe carboidrato. Então, assim, a gente vai mexendo de acordo com aquilo que você quer. Hoje, eu não tenho condições, assim, de entrar em uma competição por conta da academia. Para você estar entrando numa competição, tem que ter o máximo de dedicação possível. Você tem que engolir aparelho de academia. Sim. Então, e hoje eu lido com 90 alunos. Eu dou aula para 90 pessoas. Eu abro a academia às 6 da manhã, eu fecho às 11 da noite. Sim. Então, para mim, eu consigo treinar às 6 horas da manhã e depois acabou. É isso que eu ia falar. Então você arruma um tempo para você treinar. Né? Porque você tá lá no ambiente todo dia, ok, mas agora você também tem um treino. Eu abro a academia, que você faz. eu faço meu treino. Aí, às vezes, normalmente eu faço 1h20 de treino e 40 minutos de cardio, né? Esse, normalmente, é o meu treino. Às vezes, o cardio dá tempo, às vezes não dá tempo. Quando não dá tempo, eu faço à noite. Quando não dá tempo à noite ou nem de manhã, aí no outro dia eu dobro. É 1 hora de cardio. Mas, assim, tem que fazer. Esses dias eu postei e acho que é a mais pura verdade, né? Para uma mulher, homem também, mas acho que a mulher acaba pegando mais, eu vou explicar o motivo. Para uma mulher, ela conseguir ir para academia,
é um monte, são várias coisas, tem muitas variáveis envolvidas, né? E não é só a hora que está lá na academia. Então, a gente tem a hora da academia, tem a hora de fazer a alimentação correta, a alimentação limpa que você comentou, né? Porque não adianta fazer academia e não fazer uma dieta ali mais equilibrada. E tem a questão do sono também, que é super importante, da hidratação, né? De beber água. Então, tudo isso. E aí eu vejo, às vezes, mulheres indo para academia e levam os filhos, né? Filho pequeno. É. Aí eu falo, gente, eu falo assim, uau, porque é uma superação a cada dia. Porque às vezes não tem com quem deixar o filho, às vezes não tem, Realmente. né? Ainda mais um ambiente que geralmente é frequentado à noite, porque as pessoas trabalham, às vezes, durante o dia. Então, é toda uma programação. É o que você falou, exige principalmente disciplina. É o ponto inicial, né? Infelizmente é. É o Assim, ponto às vezes a inicial. gente fala, ai meu Deus do céu, eu não sei se eu vou. Porque assim, o treino da noite é muito mais exaustivo para uma mulher que é mãe, que é mulher, que é Dona de casada, casa. dona de casa. Porque assim, a pessoa já saiu do trabalho exausta. Ela chega em casa ter o filho. Aí ela chega da academia ter a janta. Sim. Aí depois da janta ela tem a louça. Entendeu? Que E é o outro dia já tá batendo na porta de novo, né? Entendeu? Então, assim, muitas das vezes, às vezes os maridos não ajudam porque chegam tarde, ou Sim. às vezes porque estão fazendo outras coisas. Então, assim, a vida da mulher não é que ela é mais difícil que a do homem, não é isso. Mas eu acho que a nossa vida é muito mais complexa. Sim. A gente exige muito da gente É. mesmo, né? Você tem que ficar bonito uma hora, tem dia que você não quer se arrumar, tem dia que você fala, eu vou assim mesmo, não tem o que fazer. Põe a leg e vai. É. Como que é aquele meme? Põe o cropped e vai, né? Exato. Então, assim, a vida da mulher é bem corrida. E eu vejo muito pelas minhas alunas, né? Hoje em dia eu trabalho aí com todas as faixas etárias de idade. Inclusive, a minha aluna mais velha tem 83 anos, Olha que legal. a Dona Ivani. Vamos entrar nisso. A academia, É, musculação para terceira idade é o que é o. Eu tenho uma de 83, eu tenho uma de 60, 70, e tenho uma de 60 e tenho uma de 50. E quais os benefícios para uma pessoa com uma idade, né, já na terceira idade ou após 60, enfim, para ela fazer academia? O que isso traz de benefício para essa pessoa? Não só para essa pessoa, mas vamos falar, já que você tocou no assunto dessas idades, Sim. né, mais um pouquinho aí mais, vamos dizer assim, melhores A idades. O que princípio, tem de benefício? A mobilidade. Uhum. Às vezes as pessoas falam assim, mas a academia para uma pessoa de 80 anos, mas essa é a mobilidade. A minha aluna de 83 anos, ela vai no mercado sozinha, ela dirige, ela vai aonde ela quer sozinha, ela mora sozinha. Se você colocar ela para fazer um agachamento, ela faz. Se você colocar ela num leg, ela faz. Logicamente que não é um treino exaustivo, né? Claro. E também não é um treino voltado para um ganho, para uma perda. É um treino simplesmente voltado para mobilidade, voltado para pessoas mais frágeis, sabe? Então, tanto é que o treino dela, eu costumo não fazer sequências. Então, ela vem, ela treina um pouquinho de perna, um pouquinho de braço, um pouquinho de cada coisa, porque eles preferem assim. Quando você coloca um idoso de 60, 70, 80 anos para fazer a mesma coisa, eu já percebi uma coisa, eles se cansam. Eles acham chato. Sim. Porque fica muito Não naquilo. fica muito dinâmico, né? Então, assim, eu gosto de trabalhar com a terceira idade porque dá pra você fazer pilares, jogarem eles. Quando você passa algo novo, ele fala, nossa, nunca fiz. E, assim, eu recebo muito elogio dela por conta dela. Ela fala assim, nossa, eu consigo fazer tudo. Eu tenho uma aluna também, que ela deve estar na faixa etária dos 50 e poucos anos, ela tem fibromialgia. E várias outras doenças, né? Quando ela chegou pra mim, ela reclamava muito de dor. Muito. Uma hora a mão tava, né, os dedos começam a atrofiar. Sim. Outra hora ela vinha com o braço com a tala porque não tava movimentando. Outra hora ela vinha mancando. E hoje e quando ela começou comigo, ela começou assim, né? Ela fechou o pacote 3 vezes na semana. Aí ela vinha um dia na semana. Veio, acho que um mês, assim. Um dia na semana Acho que só. doía, ela falava, eu não vou não, tô com dor, hoje eu não Aí vou, depois né? ela parou, sumiu. Ficou 3, 4 meses sem vir. Aí ela pegou e voltou. Ela falou, Estela, eu preciso pegar firme. Eu falei assim, então tá. Hoje ela vai todos os dias. E quando ela não vai, ela fala, Estela, eu senti muita dor. Sentiu falta de não ter E ido. dor. A fibromialgia volta. Então ela parou com os remédios, ela parou com tudo.
Então, assim, cada faixa etária de idade é trabalhada para alguma coisa. Eu percebo muito que a faixa etária da minha idade, que é as do entre 27 a 30, 40 anos, as pessoas estão muito acima do peso. E em relação a crianças, eu não tenho muito crianças lá comigo, né? Na verdade, eu não tenho crianças. Mas, assim, essa faixa etária é a faixa etária que mais tem obeso. É a faixa etária, assim, que as pessoas estão mais gordinhas, né? Viu muito, né? A alimentação, a correria, toda essa questão que a gente E a faixa acompanha, etária né? da molecada, que é a faixa etária que eu trabalho a partir dos 14, eu dou aula, né? Então, assim, a faixa etária dos 14 é aquela molecada magrela, né? Todo mundo magrinho, Assim, todo quero mundo... ganhar massa. É, Professora, me ajuda a ganhar massa. Me ajuda a ficar mais, não, mais eu quero fortinho. ficar grande, eu quero isso. Ficar grande, eles falam que é ficar grande. Eu tomo o quê? É só creatina? Creatina. É assim. Então, cada faixa etária eu aprendo uma coisa diferente, sabe? E ali você capta ali a história de vida de cada um. Sim. Então, tem gente que é gordinho, não é porque quer, gente. Infelizmente, não é porque quer, porque a vida da pessoa, tem gente ali que é muito maltratada, sabe? Tem gente ali que é muito judiada, que passou muita coisa. Então, assim, a pessoa, ela simplesmente quer por saúde. E às Ela- vezes precisa treinar a mentalidade, né? Juntamente com o treino de força, com o Sim. treino mesmo. E muitas das vezes às vezes a academia é o único momento de paz que ela tem. Sim. Às vezes a casa dela é conturbada, às vezes a vida dela é conturbada, às vezes ela não se dá bem com os familiares. Ela chega na academia, parece que a pessoa... É o momento Respirei, dela, né? É o meu momento, né? Então, cada um é cada um. Bacana. E Estela, deixa para nós também o seu Instagram, para o pessoal que está assistindo, o Instagram da academia. Tá @AcadTracker 2.0. @AcadTracker AcadTracker 2.0. Então, sigam aí também, gente, para conhecer mais da história da Estela também. Ver o antes e depois, né? Lá tem o antes e depois. Lá tem. Hoje eu tô tenho meu antes e depois, né? Do meu emagrecimento. E hoje eu tô com 3 projetos. Eu tô com um projeto com a Roselaine, né? Que é a proprietária da Beleza Radiante, que é uma lojinha de maquiagem aqui em Piauzinho. Eu tô com a Beatriz e tô com a Júlia. A Júlia chegou pra mim com 90 quilos. Em um mês ela tá com 81. Nossa. E elas todas têm lá também no Instagram para o pessoal acompanhar. Todas têm. Porque eu acho muito interessante. Às vezes as pessoas acham, olham assim de longe e falam, mas não é possível. E ali você está com possível. pessoas reais, né? Pessoas A do dia a Júlia, dia. ela é do projeto de emagrecimento de 1 ano. A Rosinha, ela é do projeto de ganho. E a Bia é de ganho e definição. Então ali tem 3 pilares, são 3 corpos totalmente diferentes. Né? A Rosinha, ela era muito magrinha e hoje ela tem um ganho. A Bia é aquela menina que já tem mais ou menos o corpo, mas a gente está definindo. E a Júlia, ela vem num processo de emagrecimento. Então, e a Ju, ela não conseguia emagrecer. Olha só. E ela emagreceu 9 quilos comigo. Que bacana. E também para elas e todos, né, aqui que estão vendo, ouvindo a sua história e vendo, e vão acompanhar também no Instagram, né, o antes e depois e tudo. Até aqui também, o Marcos vai colocar na edição aí uma foto que você liberou para a gente colocar, né, do antes e depois. É importante, porque são pessoas reais. Porque muitas vezes, hoje em dia ainda, vendo muito rede social e tudo, Muito todo mundo marketing. tem um mundo perfeito, todo mundo, às vezes o pessoal tá até com filtro, daqueles filtros de afina a cintura, aumenta quadril, não sei, e não são pessoas reais. Né? E aqui a gente está vendo uma pessoa real que Sim. passou pelo processo de emagrecimento, processo de definição, processo de ganho de massa, e não é rápido. E aí eu quero te fazer uma pergunta, mas essa pergunta é para vocês que estão aí do outro lado, para vocês refletirem sobre isso que a Estela falou no começo, que tudo a gente pensa que é rápido. Ainda mais falando hoje de rede social, que tudo é muito rápido. Quanto tempo, Estela, você está nesse processo? Desde o emagrecimento, da definição, do ganho de massa, até onde você está hoje no seu objetivo? Se você for calcular, é possível calcular? 3 anos, mais ou menos. 3 anos? 3 anos. Eu achei que fosse até mais, hein, que você ia falar. Porque a gente sabe que são processos que às vezes são mais lentos, né? Mas você deu uma acelerada também neles. Foram 8 meses aí de emagrecimento, reeducação alimentar e tal. Aí o resto foi só ganho e acerto de dieta e hipertrofia, suplementação. E hoje eu falo claramente que eu faço acompanhamento médico, tudo, né?
Então, faço uso aí de várias suplementações, né? Suplementos é importante, né? Então, assim, e tem todo um acompanhamento médico. Você tem que fazer exame, você tem que ficar de olho, porque quando você emagrece muito, tudo cai. Eu não tô falando de É porque é a gordura, né? O é, excesso da gordura, não, até que ela não é só isso também, colhe de novo, mas não é sei se tá também certíssimo no corpo. as vitaminas, né? Sim. Tudo cai. O ferro cai, a B12 cai, a vitamina C cai. Então, assim, você fica muito mais sensível a outras doenças. Tanto é que no meio do meu processo de emagrecimento, eu fiquei quase 4 meses doente, direto. Então, eu pegava uma gripe, sarava da gripe, pegava conjuntivite do nada, sarava do conjuntivite, pegava virose, sarava da virose, era dor de barriga, era intoxicação, porque, assim, o corpo, ele começa a entrar em colapso, entendeu? Sim. Porque ele precisa de um tempo para ele entender, né? Porque você é uma pessoa gordinha. Quando você faz uma reeducação alimentar, ele precisa ele se entender, entendeu? Então, assim, não é um processo fácil, não é um processo, nossa, rapidinho. Tem consequências, todo processo tem consequência, né? Ó, lógico. Só que é muito mais benefício do que consequência, Sim. né? Então, assim, É a dor que você quer passar hoje, né? Ontem eu li um post e falava exatamente isso. Hoje você não está feliz com o seu corpo, mas você. Qual que é a dor, né? Você não estar feliz com o seu corpo ou você ir lá assumir que você precisa emagrecer, ir para academia e tal. O que que dói menos em você? Ou o que que no futuro vai doer mais? Hoje, né, assim, sabe que tem que ter disciplina. Ninguém vai pra academia 10 horas da noite porque gosta de 10 horas. Não, vai porque é o horário que tem. Ninguém gosta de 6 da manhã porque não, é o horário que tem. exato. Então, você está construindo pilares para sua vida futura, né? Sim. Para você estar com mais Hoje em qualidade de vida. dia, o corpo que eu tô é um corpo, assim, a gente fala que a gente nunca tá satisfeito, né? A gente sempre quer mais. Mas, assim, pro patamar de vida que eu estou hoje, pra mim, por enquanto, tá bom. Hoje Mas você está na sua melhor versão? hoje eu tô. Mas, assim, eu quero entrar pra competição, né? Uhum. Eu quero um dia competir. Então, aí tem muito a melhorar. Só que, às vezes, as pessoas veem eu tô mais cheinha, aí passa um tempo eu tô mais magrinha, aí passa um tempo eu tô maior, aí passa um tempo eu tô mais musculosa, aí eu passo um tempo eu tô mais murchinha. Então, assim, até gosto de ir enfrentando esses pilares, né? Tanto é que a nutricionista, ela brinca um pouco, né? A dieta sobe, depois ela desce, depois ela vai caindo, depois ela corta. Sim. Então, mas hoje, assim, É o processo, eu tô na né? minha melhor versão por conta de... Sou grato, né, do meu antigo relacionamento, porque a pessoa fez a ponte entre eu e o dono, né? Não é fácil ser proprietária, viu? Não é fácil. É, porque além de tudo isso, de você cuidar de você, você tem 90 pessoas que você cuida São 90 também. pessoas que dependem de mim e, assim, é tudo, né? É finanças, você quebra um aparelho, o aparelho para consertar não é barato, quebra isso não é barato. Então, assim, e hoje eu tô aí num patamar de vida assim, nossa, você ganha milhões. Não. Mas, assim, estou aonde eu queria estar, Sim. né? E hoje eu posso falar assim que eu tenho um acordo com o Rafael, né? Então a gente aí a academia ela se paga, graças a Deus, né? Então eu sou proprietária. Hoje, graças a Deus, sou a única proprietária, não tenho sócios, né? E o Rafa aí entrou na minha vida e mudou, né? Porque aos 27 anos você ser proprietária de uma academia, Sim. Com então, certeza. É uma mega responsabilidade. nossa né? senhora, você não tem De noção. tudo. É a empresa, né? É o empreendedorismo, é o empoderamento feminino empoderamento. também, a superação. Mas eu vou ser bem sincera pra você, quando eu vim pra cá, a pessoa que me incentivou, ela simplesmente me colocou no muro e me empurrou. Ela falou assim, vai. Se joga. Porque eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem. Eu falava, meu Deus do céu, eu não dou conta, eu não vou dar conta, o que que eu vou fazer? Eu nunca toquei uma empresa, nunca toquei nada. Vale mal sei administrar meus cartões, e ainda às vezes a gente se extrapola nos cartões. Eu falei, não dou conta, não dou conta. E na época a pessoa falava, não, você dá Tinha tudo certinho. A gente não imagina os bastidores, né? Que tem dentro de uma academia, do tanto de coisa que você tem que fazer. Né? A gente deu aí um tapa na academia em um final de semana só. Pra mim, Olha na isso. segunda-feira. Então foram desde as 6 da manhã até 3 horas da manhã pintando e sobe escada e arruma aparelho, troca aparelho.
Aí esses dias decidi subir aparelho. E aí vai mudando. E são aparelhos, né, que não dá pra você pegar na mão e levar. Eles são super pesados. Então, depende de bastante dedicação e esforço. Parabéns, viu, pela carreira que você tá construindo, que você construiu, né, como personal trainer também, atendendo aí várias pessoas. Eu quero pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente. Uma mensagem de que elas podem acreditar, uma mensagem do que você passou por tudo isso e onde você está hoje, na sua melhor versão. As dificuldades vão vir, né? Você já falou. Mas que mensagem você deixa para essas pessoas que estão assistindo a gente hoje, que querem dar um próximo passo na vida, na saúde, enfim? Olha, a mensagem que eu posso te dar é o que eu tenho tatuado no braço. Persistência. E assim, e fé. Porque eu me desviei muito da minha fé. E eu só tô onde eu tô. Claro que tiveram pessoas, tudo, mas além de tudo, Deus esteve na frente. E Ele continua na frente hoje. Então, se você almeja alguma coisa, batalha. Porque, olha, não foi fácil. É assim, as pessoas falam... Sou filha única, né? Tenho um irmão por parte de pai, mas não tenho contato. Mas, assim, eu sou a única da família, praticamente, que tem faculdade. Meu pai é de uma família de 2 irmãos. Só que assim, meu pai sempre me deu uma vida muito boa, só que eu sempre gostei de trabalhar. Sempre gostei. Então, assim, eu já fui de tudo na vida. Eu já trabalhei em cozinha, já fiz faxina, já cuidei de criança, já fiz isso, já vendi consórcio, já vendi coisa na rua, já fiz tudo, já vendi salgado, já fui garçonete, tudo. Então, assim, eu nunca ia imaginar que um dia eu ia esse sonho de ser dona de algo, somente uma coisa que eu sou apaixonada, Sim. Ele ia se realizar tão rápido. Então, quando ele se realizou, eu praticamente não sabia o que fazer. Cheguei na segunda-feira, assim, eu cheguei travada para trabalhar, porque se eu olhava assim, é seu, é meu, Mas na verdade, a vida já estava te preparando para esse momento que você está vivendo hoje. Não desiste, não. Não desiste. Se você quer ser empreendedora, eu tive uma pessoa comigo que me instruiu, que me mostrou como é ser empreendedor, né? Mas assim, se você não tem YouTube, Ou me procura, pode me procurar. Procura a Cris também, que a Cris Eu também atendo empreendedoras, tanto pessoas também que querem fazer transição de carreira, às vezes está no CLT, quer mudar para empreendedorismo também. Ser empreendedor não é fácil, mas é um mundo mágico. Sim. É um mundo muito mágico, porque assim, uma hora você tá lá em cima, outra hora você não tem dinheiro nem pra pagar. É uma gangorra, né? Uma aí gangorra. Você fala assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí você fala, não. Aí vem um aluno e paga a mensalidade. Um aluno que nunca veio, que tinha sumido. Então, assim, gente, se você quer, corre atrás. Corre atrás e realiza. Se você tem o sonho de ser dono, empreendedor, seja. Porque falar um vocabulário chulo pro pessoal do bagulho, não. O negócio funciona, dá certo. Dá certo, só que assim também aqui, ó. Lá, não é também só, vai ter tudo flores, não é nada flores. O que é importante é dieta e sono. Dieta eu faço, o sono já não tem. Sono já não dá tempo, né? Não, E inclusive, eu já ia te pedir isso. Eu sei que a academia tá cheia, tem bastante gente lá, ainda bem, mas tem espaço para mais pessoas. Tem, claro. Então, deixa o endereço da academia pra galera conhecer também. Avenida Pedro Américo Benedetti, número 100, aqui embaixo da galeria. É embaixo da galeria, gente, aqui de Pinhalzinho. No centro, é do lado da porta. Do lado da Então, porta. vão lá fazer uma visita. Tem aula teste? Tem alguma aula teste? Tem. Se o aluno quiser ir fazer uma aula, Pode ir lá. também pode fazer uma aula teste. A gente está até com promoção, que esse mês é a promoção de casal, né? 3 vezes por semana, R$140 o casal. 3 vezes por semana para ter o seu acompanhamento. E aí você é personal daquele casal. A pessoa te Também. contrata. Não, R$140 para você se matricular na academia. Ah, você se matricula lá na academia. Personal, personalizado, assim, para mim dar aula, eu não pego. Aham. Porque para mim hoje não dá. Ah, tem como você parar para dar aula. Impossível. Você não dá. Eu escuto muito. Stella, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Então, assim, as pessoas, engraçado que a gente começa a ter um olho de águia, né? Uhum. Você sabe que aquilo não tá fazendo errado. Sim, aí você vai lá e corrige. Você vai no outro e corrige. Então, assim, é isso. É uma loucura a minha vida, mas a gente
gente dá conta, tá? Dá conta. Dá conta, faz pesagem e tudo. Olha, é isso aí, isso aí. Stella, quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui. Eu sei que é corrido, ó, saindo daqui ela vai pra academia de novo, tá, gente? Ela Ainda tá tem aí, horário hoje ainda pra fazer lá na academia. E quero te agradecer por você estar aqui. Eu sei que as pessoas estão super curiosas aí para ver, né, o podcast. Então, assistam, gente, e compartilha também com os grupos aí da sua família, grupo do condomínio, grupo da academia, porque é uma história de vida muito interessante. É uma história de vida de bastante superação. Depois vocês acompanham aí no Instagram também, para vocês verem um pouquinho mais. E eu quero logo, em breve, a gente marcar um novo bate-papo aí para a gente empoderar mais ainda essas mulheres, esses homens também, adolescentes, jovens, idosos, que realmente o exercício físico é o que não tem como fugir, gostando ou não. E eu vou hospital mais tarde. Ih, credo. Aí não, ó, isso aí vale um corte, hein? Ou é academia Ou é hospital mais tarde. ou é hospital mais tarde. Então, melhor ir pra academia que a gente consegue sustentar o próprio corpo, né? Muito bacana. Stella, obrigada então mais uma vez. Quero agradecer o pessoal que está aí ao vivo também e quem está assistindo gravado aqui com a gente. Não colocou o curtir aí, ó, já coloca o like, já curte, porque a gente tem bastante vídeo aí também no canal. Aproveita para vocês assistirem outros vídeos, Portal Pinhalzinho SP, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube também, tá bom, gente? Então, obrigada mais uma vez. Adorei conhecer a sua história. E em breve a gente vai marcar outro, hein? Vamos lá na academia. Isso aí, ó. Vamos pra academia, pra não ter que ir pro hospital. Vou usar esse jargão agora. Funcionou. Porque dá um impacto. Então a gente ficou. Opa, vou começar a usar. Obrigada, Stella. Obrigada, gente.